Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Matemática 2. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar propriedades, envolvendo funções injetoras, projetoras e bijetoras. Então, de hoje, basicamente, a gente só vai demonstrar vários teoremas, tá? Vamos começar então avaliando alguns resultados envolvendo funções injetoras. Então, os dois primeiros teoremas, tá? A gente já viu eles não exatamente assim, né? Mas lá na aula 15, quando a gente estudou imagem direta de um conjunto, tá? Que foi nesse teorema aqui. No caso aqui, o item B. Vocês lembram que eu comentei, né? Que pega uma função qualquer, de um conjunto A e um conjunto B e dois subconjuntos do domínio da função, né? O que acontece? Sempre vale essa relação aí. A imagem da interseção é um subconjunto da interseção das imagens, tá? Quando você abre uma interseção, tá? Então a gente fala que a gente tá abrindo a F, né? F de x1 interseção F de x2, né? Comparando com F de x1 interseção x2. Vai valer essa inclusão, sempre vale. Nem sempre vale igualdade, tá? Ou seja, a inclusão contrária às vezes não ocorre, como a gente viu nesse exemplo aqui, ó. Pega essa função x². Pega x1 como sendo um conjunto que tem só o número menos 2 e o x2 tem só o 2. Então olha só, quando você calcula a interseção de x1 com x2, vai dar vazio. Então a imagem desse conjunto é a imagem do vazio, que é vazio, tá? Que a imagem do conjunto vazio é vazio, tá? Então, só que quando você calcula a imagem de x1, vai dar o conjunto que tem o número 4. Quando você calcula a imagem do conjunto x2, você vai obter o conjunto que contém também o número 4. Então a interseção dessas duas imagens é o conjunto que contém o número 4. E esses dois conjuntos são diferentes, né? Tá? Note que esse está contido nesse, só que esse não está contido nesse. Então nem sempre vai valer igualdade aqui. De maneira análoga, para a diferença de conjuntos, né? A diferença entre dois conjuntos de imagens está contido no conjunto de imagens da diferença. Só que a inclusão contrária nem sempre é válida. Nem sempre vale igualdade aqui, tá? Como por exemplo aqui nesse caso, pega a função constante f de x igual a 1, né, de R em R a função. x1 é o conjunto que contém os números 2 e 3, e x2 é o conjunto que contém o número 3. Bom, quando você faz a diferença entre x1 e x2, você vai obter esse conjunto aqui, só tem o número 2. Então a imagem da diferença é a imagem do 2, que no caso é 1, né? Só tem um elemento. Agora, quando você faz a imagem do conjunto x1, dá esse conjunto. Só tem 1. E a imagem do conjunto x2 também vai dar o mesmo. Então, quando você faz a diferença entre esses dois conjuntos, entre essas duas imagens, o resultado é um conjunto vazio, tá? Então, o que acontece? Eles são diferentes, ó. Esse conjunto é diferente desse, né? O que a gente vai ver, mas isso aqui que nós vimos foi para funções em geral. Nem sempre vale igualdade. O que nós vamos ver é que nos dois casos, nesse caso e nesse, se a gente colocar uma hipótese adicional sobre a função, assumir que ela é injetora, a gente vai poder concluir que vale a igualdade, tá? Então, a igualdade que eu tenho garantida quando a função é injetora. Vamos provar primeiro, então, que vale a igualdade aqui. Bom, se a gente voltar lá para a aula 15, né? Então aqui, ó, vamos lá. O teorema fala que f de a e b é uma função, só que agora tem a hipótese que ela é injetora. E a gente pega x1 e x2, dois subconjuntos quaisquer no domínio da função. Então a gente quer mostrar que a imagem da interseção, né, é a interseção das duas imagens. Nós já vimos lá na aula 15 que para toda função, não precisa nem ser bijetora, não precisa ser injetora a função, tá? Essa inclusão é válida. Então, para demonstrar o teorema, falta mostrar só a outra inclusão, tá? Então, não vou demonstrar de novo aí uma inclusão, tá? Então, já vimos
na aula 15 que isso aqui é verdadeiro. Vou chamar isso aqui de 1, tá? Isso aqui é verdadeiro sempre, você não precisa assumir que a função é injetora, tá? Agora, a inclusão contrária, a gente precisa assumir que a função é injetora. Tá, vamos mostrar a inclusão contrária. Então, vamos pegar um elemento qualquer. Deixa eu apagar aqui. Aqui onde eu estou pensando de vermelho. Vamos pegar nesse conjunto um elemento. Tá? Nós estou pegando um elemento da imagem da f, né? Então, é um elemento em particular que vem do b. Então, vou chamar ele de y, tá? Então, seja y um elemento dessa interseção aqui. Então, primeira coisa, ó, y é um elemento de uma interseção de dois conjuntos. Então, para começar, a gente sabe que o y é um elemento de ambos, tá? Isso é simplesmente a definição de interseção de conjuntos. Então, y é um elemento da imagem de x1 por f, e o y é um elemento da imagem do x2 também pela função f, tá? Isso aqui, por definição, e isso aqui também, por definição, ambos significam que existem elementos nos respectivos x1 e x2, tal que f desses elementos dá o y, tá? Então, ó, de y ser um elemento da imagem de x1, segue que existe um elemento que eu vou chamar de x1 no conjunto x1, tal que o f de x1 é y, e da outra propriedade, outra hipótese ali, né? Essa aqui, ó. Segue que existe um elemento no x2, tal que f desse elemento é o y. E de y ser um elemento da imagem de x2, vem que existe um elemento x2 no conjunto x2, tal que f do x2 é igual a y. Então, ó, pintar de rosa aqui, o que é importante agora pra gente, ó. Então, y ele é a imagem de x1 e imagem de x2, tá? Agora a gente usa a hipótese da função f ser injetora, tá? Como minha f é injetora, cada elemento na imagem tem uma única pré-imagem. Ou seja, eu posso concluir que x1 e x2 são iguais. Tá? Não, é como f é injetora por hipótese, segue que x1 é igual a x2. Então você pode, agora em vez de chamar x1 e x2, vou chamar só de x1, tá? Porque eles são iguais, é o mesmo elemento, então chamar tudo de x1. Então x1 é um elemento que ao mesmo tempo está no x1, no conjunto x1, e também está no conjunto x2. Ó. E x1 e x2 são iguais. O que o x1 satisfaz? Então, x1 está na interseção dos dois conjuntos e f de x1 é igual a y. Então, esse y, ele é um elemento que é a imagem de um carinha que está lá na interseção entre x1 e x2.
Isso, então a gente pode afirmar que y é um elemento da imagem dessa interseção. Que é o que a gente queria. Que olha só. Nós mostramos. O que a gente acabou de mostrar? Que se y é um elemento da interseção dessas imagens, então ele é um elemento da imagem dessa interseção. Ou seja, todo elemento desse conjunto está nesse. Desse modo, podemos concluir que f, que a imagem de x1 por f, quando eu faço interseção com a imagem de x2 por f, isso é um subconjunto da imagem por f da interseção entre x1 e x2. Vou chamar essa inclusão de 2. Então, se você comparar as duas inclusões, nós podemos concluir que esses dois conjuntos são iguais. Comparando 1 e 2, nós obtemos que essa igualdade aqui é verdadeira. E assim está demonstrado o teorema. Gente, ó, de novo, tem que lembrar isso aqui, tá? Essa igualdade só é verdadeira quando a função é injetora, tá? Lembra aqui, ó, a gente teve que usar o fato da f ser injetora para concluir que o x1 e x2 são iguais. Tá? A gente já mostrou que isso aqui, quando a função não é injetora, pode ser diferente. Ok? Agora vamos provar algo semelhante, em vez da interseção, olhar a diferença. Então aqui, ó, nesse teorema, f é uma função de a em b. A e b, dois conjuntos não vazios arbitrários, tá? x1 e x2 são subconjuntos do domínio. Então quero mostrar aqui a imagem dessa diferença. Ó, aqui primeiro eu fiz a diferença, depois eu calculei a imagem, né? É a diferença das imagens. Aí do lado direito ali eu calculei primeiro as imagens e depois fiz a diferença. Se você voltar lá na aula 15, a gente mostrou que uma dessas inclusões é verdadeira sempre, né? Quando... Sempre, independente se a sua função f é injetora ou não. Então, essa inclusão sempre é verdadeira. Tá? Cuidado para não confundir com imagem inversa, tá? Os análogos ali para imagem inversa são igualdades, tá? Que a gente viu lá na aula 16, né? Imagem inversa. Aqui a gente está falando de imagem direta, tá? Então, na aula 15, nós já vimos que essa inclusão é verdadeira. Chama isso aqui de 1. Então, agora vamos provar a inclusão contrária. Então, para isso, eu pego um elemento aqui e mostrar que ele cai aqui também. Tá? Só que agora estamos supondo que a função f é injetora. Vamos lá, seja y um elemento na imagem da diferença entre x1 e x2 por f. Então, isso implica, né? Existe um elemento x que está em x1, na diferença, né, entre x1 e x2, tal que f de x é igual a y. Então, como x... Deixa eu só apagar, né, desse modo não. Agora, x é um elemento
que está em x1 e não está em x2. Então o x está na diferença entre o conjunto x1 e x2. Então, por definição, ele está no x1 e não está em x2. De x ser um elemento dessa diferença, vem que... Agora a definição de diferença de conjuntos, tá? X é um elemento do conjunto x1 e x não é elemento do conjunto x2. Então, olha só, vamos ver combinar umas coisas aqui, ó. Eu tenho que x é um elemento de x1 que satisfaz isso. Então esse y, ele é f de um elemento que veio lá do x1. Isso me garante que y é um elemento da imagem de x1 por f. Aí de x pertence a x1 e f de x é igual a y, nós podemos concluir, né? Então, vou escrever o que eu falei. Podemos concluir que y é um elemento da imagem de x1 por f. Por que eu estou olhando isso aqui? Porque, vamos lá. O que a gente tem que mostrar? Tem que mostrar que o y está nesse conjunto também. Quando que ele está nesse conjunto? Se ele está nesse e não está nesse. Então, para terminar, só falta provar que o y não está na f de x2, né, na imagem de x2 por f. Então, ó, falta mostrar que y não pertence à imagem de x2 por f. Tá? Se eu provar isso aqui, acabou a demonstração, tá? Então, se você olhar até agora, a gente não usou a hipótese, tá? Da função ser injetora. A gente vai usar agora. Isso aqui, ó, porque isso aqui é verdadeiro justamente porque a função é injetora. Vamos provar por absurdo isso aqui. Supõe por absurdo que y é um elemento da imagem de x2 por f. Também, né? Suponhamos por absurdo o que isso significa? Existe um elemento no conjunto x2, tal que f desse elemento é o y. Então, existe um elemento em x2 que eu vou chamar de x' no conjunto x2, tal que y é o f de x'. Então, o que acontece? A gente já tem que o y está em f de x1, né? Na verdade, o y é f de x. Como o y também é f de x' e a nossa função f é injetora, nós vamos poder concluir então que x é igual a x', né? Por quê? Se a função é injetora, esse y só tem uma pré-imagem, que eu chamei de x. Só tem uma outra pré-imagem aqui, que é o x'. Então não é outra, é a mesma. Então x e x' tem que ser iguais, porque a função é injetora, tá? Então, por aqui, como y é igual a f de x e y também é o f do x', vem do fato de f ser injetora, que x é igual a x'. Logo, não.
x igual a x. Aí qual é o absurdo aqui? Aí qual é o absurdo que a gente chegou é o seguinte. X' é um elemento de x2 e x é um elemento de x1. Então x e x' é o mesmo elemento. Então x está na interseção entre x1 e x2. Só que a gente tinha pego ele aqui na diferença. O que acontece? X não é um elemento de x2. X não está em x2, porque ele está nessa diferença. Ele está em x1 e não está em x2. Tá, ó, tá aqui, ó. X não está em x2. Assim, x pertence a x2. O que é um absurdo. Isso não pode ocorrer, pois a gente começou com um x lá nessa diferença aqui, ó. E por que tinha esse absurdo? Porque a gente estava supondo que o y está nessa imagem, tá? Portanto, o y não é um elemento da imagem de x2 por f, tá? Então vamos lá, para resumir que a gente pegou. O que a gente conseguiu provar aqui? Que y é um elemento da imagem de x1 por f e não é um elemento de f do x2 por f, da imagem x2 por f. Então, de y pertence à imagem de x1 e y não pertence à imagem de x2, obtemos que y é um elemento dessa diferença aqui. Agora aqui, no final, o que a gente provou? Nós provamos que todo elemento que está naquele conjunto também está nesse. Então vale a inclusão, né? Desse modo, o que a gente acabou de provar foi que a imagem dessa diferença está contida, né? É um subconjunto da diferença dessas duas imagens. Chama isso aqui de 2. Então, comparando as duas inclusões, né? Essa que a gente já tinha lá da aula 15 e com essa que a gente provou hoje, podemos concluir que vale igualdade. Então, comparando 1 e 2, nós obtemos que é válida a igualdade, tá? Bom, de novo, lá na aula 15 a gente viu que só vale uma inclusão, tá? Essa inclusão nem sempre é verdadeira para funções gerais. No caso, isso aqui eu posso afirmar que sempre é verdadeiro se a minha função é injetora, tá? Bom, gente, agora nesse teorema, a gente vai apresentar uma caracterização muito importante para funções injetoras, tá? Esse teorema vai se relacionar muito com o conteúdo da próxima aula, que é o de função inversa. Só um detalhe, não sei se todo mundo lembra, essa notação aqui, o que é o IA? Né? A é um conjunto, tá? Então aqui no teorema a gente tem uma função f de um conjunto A e um conjunto B, tá? Então o IA vai denotar uma função que é a função da identidade de A, tá? Não sei se vocês não lembram, mas é aquela função que pega cada x no conjunto A e leva nele mesmo, tá? Ou seja, a identidade aplicada em cada elemento do A é o próprio, em cada elemento do A é o próprio elemento, tá? Não faz, é aquela função que não faz nada. Então vou mostrar o seguinte. Se f de A em B é uma função, então quando que ela é injetora? Quando você consegue construir uma outra função, que eu vou chamar g, cujo domínio dessa g é a imagem da f, e o contradomínio da g é o domínio da f, e vai valer isso aqui, ó. A composta g bola f é a identidade de A. Tá?
Então assim, ó, eu vou ter a f que vai de A em B. Vou fazer aqui de azul. Isso aqui é a imagem, tá? Da f. Tá dentro do B, né? Então, se essa f é injetora, então eu consigo construir uma G no sentido no sentido contrário, né? Da imagem da f pro A, tá? Tal, quando eu faço G bola F, ou seja, aplica F no X, e vem cá G, isso dá a identidade do A. Isso aqui tá me dizendo o quê? Que G é uma função que faz isso, que G bola F de X é igual a X para todo X no conjunto A que eu escolher, tá? Porque G bola F é identidade. A identidade faz o quê? Pega o X e leva no próprio X. Então tá me falando aqui que existe uma G, tal que G bola F aplicado em qualquer elemento é o próprio elemento. Tá? Em qualquer elemento do A, porque aqui o domínio de G bola F é o A, né? Então vamos provar. Note que essa G bola F, se existe essa G aqui, ó, se ela existe, então é uma composta bem definida, né? Porque tem a imagem da F é o domínio da G, né? Eles são iguais, tá? Só precisa valer a inclusão, mas nesse caso tá valendo a igualdade, então é até melhor, né? Isso é equivalência, tá? Se existe uma G que satisfaz isso, então sua F é injetora. E se sua F é injetora, existe uma G que satisfaz isso, tá? Nesse caso, a gente fala que a G é uma inversa à esquerda da função F, tá? Então a gente vai falar que a G é a inversa da F à esquerda, tá? Então vamos lá, agora a gente vai supor o seguinte. Vamos supor primeiro que existe essa G que satisfaz isso. Então, existe uma função G que vai da imagem da F no A, satisfazendo G bola F igual a identidade em A. Isso aqui é hipótese, tá? Então aqui, ó, a hipótese tá aqui, existe uma G que satisfaz isso. A tese, o que a gente tem que provar? Que a função F é injetora. Tá, vamos lembrar, o que eu preciso fazer para mostrar que a função é injetora? Eu tenho que supor que eu peguei dois elementos no domínio que tem a mesma imagem. A gente vai provar que esses elementos que você pegou no domínio, na verdade, não são dois, é um só. Tá? Então vamos lá, sejam x1, x2 em A. E vamos supor que f de x1 é igual ao f de x2. Nós precisamos mostrar que x1 é igual a x2. Para isso, a gente vai usar a hipótese, tá? Então, por hipótese, existe essa G que satisfaz isso. Então, quando eu faço G bola F em qualquer elemento, vai dar o próprio elemento. Então, olha só. F de x1 é igual a f de x2. Então, primeiramente, como G é função, se eu calculo G em f de x1 e G em f de x2, vai dar o mesmo elemento, porque G é função, tá? Note que f de x1 e f de x2 estão na imagem da f, que é o domínio da G. Então, eu posso calcular G neles, tá? Só que G da f de x1, isso é, por definição de função composta, G bola f de x1. E G calculado em f de x2, por definição de composta, isso é G bola f de x2. Pela hipótese, G bola f é a identidade. Então, G bola f de x1 é a mesma coisa que a identidade calculada em x1. G bola f de x2 é a mesma coisa que a identidade
calculado em x2. O que a identidade faz um elemento? Não faz nada, mantém ele. Então a identidade x1 é x1 e a identidade de x2 é x2. Acabou. Mostramos x1 e x2 são iguais. Então, o que a gente mostrou? Que dois elementos do domínio têm a mesma imagem, então obrigatoriamente esses elementos são iguais. Não são dois, é um só. Então a função injetora, tá? Portanto, a minha função f, ela é injetora. Ok, mas agora a gente tem que provar a recíproca, né? Porque aqui é uma equivalência, tá? Tem um C somente C. Agora vamos supor que a função f é injetora. E qual é a tese? Temos que construir uma G cujo domínio é a imagem da f e o contradomínio é o A. E ela vai ter que satisfazer isso aqui, ó. G bola F é identidade no A. Então lá, eu tenho que construir a G, tá? Que faz isso. Então, vamos pegar um elemento da imagem da F. Como F é injetora, cada elemento que você pegar na imagem da F só tem uma pré-imagem, né? Então a gente tem que mostrar qual vai ser o resultado. Então, seja Y na imagem da F, que é o domínio da G, tá? Que vai ser o domínio da nossa G. Então, seja Y um elemento da imagem da F. Como F é injetora, Y tem uma única pré-imagem. Que eu vou chamar de X, tá? Tá, não vou pôr aqui não. Tem uma única pré-imagem que será no conjunto A, né? Que é no domínio da F, né? A F é de A em B, tá? Então, isto é, existe e é único, tá? Um elemento X no conjunto A, tal que F de X é igual a Y. Mas quem é só a G que a gente vai definir? Vai ser G de Y? Vai ser o X. Vamos definir então G de Y como sendo exatamente o X. Tá? Então olha só, para todo elemento da imagem da F, cada elemento da imagem da F tem uma única pré-imagem. Quem vai ser então G calculado nesse elemento da imagem da F? Vai ser essa pré-imagem. Então, como cada elemento tem uma única pré-imagem, G definido dessa forma é função. Cada elemento aqui vai ter uma imagem única. Tá? Então, o que a gente está definindo no princípio é uma relação da imagem de F no conjunto A. Só que ela vai ser função porque por causa da unicidade das pré-imagens, ou seja, porque a função f é injetora, tá? Então, note que G é uma relação de imagem de f em A. Como f é injetora, as pré-imagens
as pré-imagens de elementos da imagem da F são únicas. Log G de imagem da F em A é de fato uma função. Então a gente construiu uma função que vai da imagem da F no conjunto A, tá? Porque pode verificar essa igualdade. Tá? Se você olhar, ó, F vai de A em B e o G vai da imagem da F em A. Então a composta vai de A em A. Então G bola F tem identidade de A. Vão ter mesmo domínio, mesmo contradomínio, né? Então para mostrar que isso aqui, que G bola F com a identidade de A, vamos mostrar que essas duas funções calculadas em um elemento dão o mesmo resultado no final, né? Ou seja, eu tenho que mostrar que G bola F, que eu gosto de escrever aqui, ó, G bola F de x igual a x para todo x pertencente a A. Vamos lá, o que é G bola F de x? Por definição, se isso é G de F de x. Só que o que a G faz? Ela vai pegar um elemento da imagem e vai levar na pré-imagem, que é o x. Tá, pô? Então, ó, vai valer isso aqui sempre. Tá? Vamos fazer bem feito agora. Além disso, dado x pertencente ao conjunto A, digamos que... Então, quando eu calculo f de x, esse vai ser um elemento da imagem da f, que eu vou chamar de y. Y é o f de x, que é um elemento da imagem da f. Então, o que fica sendo g bola f de x. Por definição, isso é g da f de x, que é o g de y. Mas pela maneira como a gente definiu a g aqui, o que ela faz um y na imagem da f? Leva na pré-imagem dele, né? Que é o x. Portanto, g bola f é a identidade do conjunto A, tá? Então, como eu já comentei, né? Nesse teorema a gente está falando assim, uma função é injetora, especialmente se ela possui inversa à esquerda. Bom, pessoal, vamos ver agora no teorema envolvendo função sobre injetora, tá? Ele é no mesmo espírito do anterior, só que ele não é uma equivalência, tá? Diferentemente lá da versão que a gente viu lá para a função injetora, para a função sobre injetora não vale equivalência. Então, ó, suponha que f é uma função de A em B. Então ele fala o seguinte: se existe uma g de B em A, tal que f bola g é igual a identidade em B, então você conclui que f é sobre injetora, tá? Então, ó, só lembrando que a identidade de B é o quê? É uma função que vai de B em B, que para todo y em B, leva no próprio y, tá? Eu vou manter as letras aqui, sempre x para o conjunto A, y para o conjunto B, para tentar não causar confusão, tá? Por isso que eu estou usando y aqui em vez de x, tá? Porque está vindo o domínio aqui é o B. Ou seja, se existe uma... No caso que a gente fala que G é uma inversa direita da f, tá? Então, se f tem uma inversa direita, então a função f é sobre injetora. Informalmente, a gente pode falar também, ó, que se isso aqui acontece, é que a G ela desfaz o que a f faz, né? Se a f leva um x num y,
a G leva o Y no X. É isso que está acontecendo aqui, tá? Então vamos provar isso, ó. Hipótese aqui, existe uma G de B em A, que satisfaz isso, né? F bola G é a identidade em B. Quero provar que F é sobrejetora. Como é que a gente faz isso? Para provar que é a função sobrejetora. Você tem que mostrar que todo elemento no contradomínio da F é a imagem de alguém. Então vamos pegar um elemento no B lá, que é o contradomínio da F. Então tem que mostrar que esse Y é F de X para algum X em A. O que acontece? Ó, G de B em A é uma função. Então existe um elemento no conjunto A que ele é o G de Y. Então, como G de B em A é uma função, existe um elemento no conjunto A que eu vou chamar de X, tal que G de Y é o X. Vou mostrar que Y é F de X. Então, olha só, note que calculo F de X. Não, F de X. Vamos fazer o contrário. F de X, vai. Eu tenho que provar que F de X é Y. O que acontece? X é G de Y. Então, esse aqui é F bola G. Perdão, ainda não. Isso aqui ainda não. É F calculado em G de Y. Só que F aplicado em G de Y, né? Estou aplicando nesse elemento aqui a F. É fazer F bola G calculado em Y, tá? Por definição de função composta. Só que aqui pela hipótese, F bola G é a identidade em B. Então isso aqui é a mesma coisa que calcular a função identidade no Y. Só que essa função calculada no Y é o próprio Y, tá? Então, ó, a gente mostrou que X é uma pré-imagem do Y. Assim, Y é um elemento da imagem do F. Então, todo elemento do conjunto B também é elemento da imagem. Portanto, o que a gente acabou de provar é que a função é sobrejetora. A função F, ela é sobrejetora, tá? A recíproca aqui não é válida, tá? Não, nem tem um C somente C. É análogo à ida desse teorema, né? Agora vamos ver algumas propriedades envolvendo funções bijetoras, tá? Para começar, vamos mostrar o seguinte. Suponha que F é uma função de um conjunto A num conjunto B e ela é bijetora. Aí pega X, um subconjunto qualquer do domínio da F. Então lembra, ó, eu tenho A, um conjunto, e tenho X aqui dentro. Então quem é o X barra, né? Quem é o X barra? Deixa eu marcar o X aqui dentro, tá? O X barra é isso aqui, ó. O que é o X barra? É o complementar de X, tá? Né? O conjunto formado de todos os elementos que não estão no X. Todos os elementos de A que não estão no X. Que é a mesma coisa que a diferença entre A e X, tá? Vou mostrar o seguinte, que quando eu aplico a F, essa F vai em B. Essa função é bijetora, tá? Então lá dentro você vai ter a imagem de X pela F. Então vamos mostrar aqui o que sobra aqui, ó. Esse conjunto aqui é o complementar da imagem de X por F. A gente quer mostrar o quê? Que a imagem direta desse... Pera aí, só arrumar um negocinho aqui. Aqui tá o X, né? Eu quero mostrar que é esse conjunto aqui que estou vendo de vermelho. Se eu calcular a imagem direta dele, vai dar exatamente isso aqui, ó. Ou seja, eu quero mostrar que
imagem direta do complementar de x é o complementar da imagem direta de x, tá? Só que a gente tem hipótese que a função é bijetora. Então vamos ter que mostrar em duas partes a demonstração, né? Tem que mostrar duas inclusões aí. Então primeiro eu vou mostrar... pegar um elemento aqui e mostrar que ele está aqui, tá? Então, ó, se o elemento está aqui, ele está na imagem de um conjunto. Então, seja y um elemento na imagem do complementar, na imagem, no conjunto imagem do complementar de x por f. Por definição de imagem, então, existe um elemento no complementar de x, tal que f de x é y. Eu quero mostrar que esse y está aqui. Então eu tenho que mostrar que ele está na imagem de x pela f. Perdão, tem que mostrar que ele não está na imagem de x por f. Né? Ele tem que estar no B e não está no complementar de f de x, tá? Ó, isso aqui mostra que y pertence a B. Tá? Vamos supor por absurdo que ele não está aqui. Se ele não estivesse aqui, ele estaria na imagem de x por f. Então ia ter um elemento x', tal que f de x' é y. Só que a função é injetora, então x' é igual a y. Tá? Suponhamos por absurdo que o y não pertence a esse complementar. Quando um elemento não está no complementar, só tem duas possibilidades. Ou ele não está no... Então, ó, o complementar do f de x está aqui no B, né? Então, ou esse elemento, como ele não está nesse complementar, ou ele não está no B, que não é o caso, né? Porque ele está no B, ele é o f de algum elemento lá do A. Ou ele está no f de x, na imagem de x. Então ele tem que estar na imagem de x por f. Então y pertence nesse conjunto. Logo, existe um elemento que eu vou chamar de x' no conjunto x, tal que y é f desse x'. Só que por hipótese, deixa eu só arrumar x', tá? Então a gente tem isso aqui, ó. Ao mesmo tempo, y é um f de x e y é um f de x'. Como f é bijetora, em particular, ela é injetora. Disso a gente conclui que x é igual a x'. Como f é injetora, segue em particular que x é igual a x'. Então, o que a gente pode concluir? Ao mesmo tempo, x é um elemento complementar do x e é um elemento de x. Que x' é igual... Aqui no x' posso trocar por x, né? Isso é um absurdo. Não pode, ao mesmo tempo, um elemento estar no conjunto e estar no seu complementar. Tá? Porque, por definição, o conjunto
todo conjunto é disjunto com seu complementar, tá? Logo, x pertence a x interseção complementar de x, que é igual a vazio. Então isso aqui é um absurdo. Então, isso aqui, ó, y não pertencer a esse cara é falso, tá? Portanto, y é um elemento do complementar do f de x. Então a gente mostrou que se o y está aqui, então ele está aqui. Desse modo, a gente pode concluir que a imagem do complementar de x é um subconjunto do complementar da imagem de x. Vou chamar essa inclusão de 1. Agora eu mostrei a inclusão contrária agora. Por outro lado, seja y um elemento desse complementar. Isso nos garante que y é um elemento de B, né? E y não é um elemento desse cara. Por que ele... Eu quero chegar... Que ele está aqui, ó. Acontece. Como a função é subjetora, y é elemento do B, y ele está na imagem também, né? Porque a função é subjetora. E o B é contradomínio da função f. Então y é f de x para algum x no conjunto A. A gente tem que provar que esse x não pode vir do x, tá? Que ele vem do complementar de x. Como f é subjetora, existe um elemento x no conjunto A, tal que f de x é igual a y. Aí aqui a conclusão é tranquila, porque se o x viesse do conjunto x, se isso aqui fosse verdadeiro, isso implicaria que o y seria f de um elemento que vem do conjunto x. Então o y pertenceria à imagem do f de x, que contradiz isso. Portanto, esse x não vem do x, não vem do complementar do x. Como o y não pertence a f de x, segue que x não pertence a x. Isto é, x é um elemento do complementar do conjunto x. Então volta para o y. Y é um elemento que satisfaz. Ele é igual a f de x, só que esse x veio lá do complementar de x. Assim, y ele é um elemento da imagem direta do x barra pela f. Então a gente provou que todo elemento que está nesse conjunto obrigatoriamente está nesse. Ó. Assim vale a inclusão complementar da imagem de x por f é um subconjunto da imagem do complementar de x por f. Você chama isso aqui de 2. Então, comparando 1 e 2, vem a igualdade. Tá? Comparando 1 e 2, segue que f complementar, a imagem, né, do complementar de x é igual
ao complementar da imagem de x. Com isso a gente encerra a demonstração desse teorema. Se você olhar esse teorema aqui, ó, a gente usou que a função é bijetora, tá? Primeira parte aqui, ó, primeira inclusão, aqui ó, apareceu, ó, f é injetora, tá? Para concluir que o x igual a x', então a gente usou aqui. E na segunda inclusão a gente usou que ela era sobrejetora, tá? Então, para valer essas duas coisas, essa igualdade, a função tem que ser injetora e sobrejetora simultaneamente. Logo, ela tem que ser bijetora, tá? Vamos provar agora esse resultado aqui, ó. Isso aqui é uma outra maneira que a gente tem para provar que a função é bijetora, tá? Sem usar definição. E a ideia é basicamente combinar esse teorema com esse, tá? Então, fala o seguinte. Pega f de a em b, uma função qualquer. Então, vamos mostrar que essa função ser bijetora equivale a mostrar que existe uma função g de b em a, tal que g bola f é a identidade em a e f bola g é a identidade em b. Tá? Então, note que aqui eu estou em amarelo aqui no item A, a gente está supondo que f tem uma inversa à direita e uma inversa à esquerda, que é g. E é a mesma g, tá? Não são duas funções diferentes. Que existem funções que satisfazem isso, quando a função é bijetora a gente já sabe. Porque se a função é bijetora, ela é injetora e sobrejetora. Então, nesse caso aqui não é equivalência, mas assim, se existe uma inversa direita da g, a função é sobrejetora. E se existe uma inversa esquerda da f, ela é injetora. Tá? Então, combinando os dois teoremas, a gente consegue mostrar que a função f, se o a existe, então f é verdadeiro. Tá? Isso a gente consegue mostrar. Para g, só que essas duas aqui diferentes, tá? A gente vai ter que provar que é a mesma. Então, um pouquinho mais forte do que a gente provou ali atrás, tá? Não é só combinar os dois teoremas, não. Então, vamos lá. Vamos provar a ida. Então, a hipótese é: existe uma G de B em A tal que G bola F é a identidade em A e F bola G é a identidade em B. Ah, tá. Essa aqui é a hipótese, tá? Tese. A tese é que G é bijetora. A ida já está feita, né? Porque, ó, por esse teorema, esse aqui, se existe uma G de B em A que satisfaz F bola G igual a identidade em B, então a função é sobrejetora. Tá? Também, se existe uma função que vai da imagem da F em A, tal que G bola F identidade de A, então a função é injetor também. Só um detalhe que aqui a G sai da imagem da F, né? Só que como a função é sobrejetora, a imagem da F é o B. Então você pode aplicar esse teorema, a ida, e concluir que a função é injetora, tá? Então a ida não tem que provar nada. Então, como existe uma função g de B em A, tal que F bola G é identidade em B, segue o teorema acima que
F é sobrejetora. Agora, já sei que F é sobrejetora. Então, como ela é sobrejetora, a imagem da F é igual a B. Agora, como existe uma G de B em A, tal que G bola F é igual a identidade A, segue do outro teorema acima, né? Mais anterior ainda. Segue do teorema acima que a função f ela é injetora. Portanto, a função f é injetora e sobrejetora, portanto ela é bijetora, tá? Portanto, f é bijetora. A parte importante agora, acho que vai dar trabalho é isso aqui, né? Vamos supor que f é bijetora. Quer dizer, não vai dar tanto trabalho que a gente já provou algumas coisas, né? O que a gente provar é o seguinte, que existe uma G que vai de B em A, que satisfaz G bola F é igual a identidade em A, tá certo? Isso, e F bola G é a identidade em B, tá? Então, por hipótese, F é bijetora. Como F é bijetora, segue em particular que F é injetora. Sobrejetora também, tá? Mas, primeiramente, que F ela é injetora. Bom, o que acontece? Vamos olhar o teorema lá em cima. Que foi o primeiro, né, desse estilo que a gente provou. Isso aqui é a equivalência, ó. Se existe uma G da imagem da F em A, tal que G bola F tem identidade em A, então a função é injetora. É uma equivalência, tá? Como a função é bijetora por hipótese, perdão, falando besteira, vamos ao contrário, né? Vamos voltar lá. A função é injetora, eu quero recíproca. Ela é bijetora, então é injetora. Então a gente sabe que existe uma função G da imagem da F em A que satisfaz isso aqui. Da imagem da F, tá? Então, pelo teorema anterior, segue que existe uma função G que vai da imagem da F em A, satisfazendo o seguinte: G bola F é a identidade em A. Bom, se eu provar que a função... Só que aqui, ó, a imagem da F, a função é bijetora. A imagem da F é igual a B. Então essa G vai de B em A. Tá? Talvez eu deveria ter colocado antes, né? Note que sendo F sobrejetora, temos que imagem da F igual a G. Igual a G, igual a B.
Então aqui, ó, isso aqui é o B. Então a gente já mostrou aqui a primeira parte. Tem uma G de B em A que satisfaz isso amarelo aqui, ó. Falta mostrar isso é azul aqui, ó, que a função também satisfaz isso. Tá? Então, vou pegar um Y em B e mostrar que f bola G de Y é Y, tá? Mas é, né? Porque f bola G de Y é a identidade em B. Não tem segredo, não. Ó, também a gente tem o seguinte. O que é f bola G de Y? Isso é f da G de Y. Aqui eu acho que a gente tem que usar a forma como a gente definiu a G, né? Se você voltar lá atrás e ver como que a gente definiu a G, como é que a gente definiu? Você pegava um elemento lá na imagem, no nosso caso é o B, né? Você olhava quem era o X, tal que f de x é igual a Y. Aí a gente definia G de Y como sendo X, tá? Então, vou escrever lá para não ficar confuso, tá? Além disso, dado Y em B, temos que existe um único X no conjunto A. Aí pela forma como a gente definiu a G lá no teorema anterior, tá? É a mesma G que a gente tá pegando. Tal que f de x é y e g de y é x. Logo, bom, a gente tem que mostrar que f bola g é identidade em B, né? Então tem que mostrar que f bola g de y é y qualquer seja o y que eu pegue. Então esse aqui é f do g de y. Só que g de y é x. Então esse aqui é f de x. Só que f de x é y. Tá? Logo vale isso aqui, donde f bola g é a identidade no conjunto B. Isso encerra a demonstração. Tá, ó. Então a gente mostrou que existe, né? Na verdade, essa parte amarela a gente já tinha provado lá no teorema anterior, né? Porque é a função injetora. Aí usa o fato que a função é bijetora para concluir que essa G sai do B, né? Que é toda a imagem da F. Aí isso aqui a gente segue naturalmente, tá? Pela definição da G que a gente deu no último teorema. Naquele teorema. Bom, gente, para encerrar a aula. Só um detalhe aqui. Próxima aula a gente vai estudar a função inversa, tá? Que é justamente isso aqui, ó. Quando que pega a função f, que é uma inversa dela. Na prática, é uma função que desfaz o que a f faz. Vai ser justamente essa g. Tá? Então, se existir uma g, tal que eu tenho f de a e b, uma função. Se existir uma outra função g, que pode ser igual a f ou não, né? Mas nem sempre. Tal que g bola f é identidade em a e f bola g é identidade em b, então essa função f é bijetora. E essa g é o que a gente vai chamar de inversa da f. Tá? Vou colocar aqui esse conteúdo a gente vai estudar na próxima aula, tá? Então, o que é a inversa de uma função? É uma outra função que quando você compõe com a função que você tem, gera identidade. E compõe nos dois, tanto a direita quanto a esquerda, tá? Tem que ser a mesma. Então a gente segue diretamente desse teorema, da definição a gente vai dar, uma maneira de provar que uma função é bijetora, né? Quando que a função é bijetora? Quando ela possui inversa. Tá? É isso basicamente que a gente provou aqui.
Mas com essa notação de inversa, essa nomenclatura, a gente vê na próxima aula, tá? Para acabar, eu quero tratar de composição de funções bijetoras, tá? Vale o seguinte, se você faz composta de duas funções bijetoras, a resposta, né, a função composta também é bijetora. Então vamos supor que f de A em B e g de B em C são duas funções bijetoras, né? No caso aqui, para simplificar, eu peguei o domínio contra domínio iguais aqui. Então você pode compor, né? Então a composta é bijetora. Também, tá? Então, ó. Hipótese aqui. FG são bijetoras. Então, ambas são injetoras e ambas são bijetoras. A tese é que G bola F é bijetor também. Tá? Então, vamos provar primeiro que G bola F é injetora. Então, tem que provar que ela é injetora e sobjetora, tá? Então, vamos lá, como é que a gente prova? Vou pegar dois elementos no domínio da composta, ou seja, no A, e supor que eles têm a mesma imagem pela G bola F. Vamos lá. Sejam x1 e x2 no conjunto A, tais que G bola F de x1 é igual a G bola F de x2. Eu quero mostrar que x1 é igual a x2, tá? Vamos lá. Eu vou usar x para denotar os elementos do A, y para denotar os elementos de B e z para denotar elementos de C, tá? Então, denotemos y1 é igual a f de x1, y2 igual a f de x2, z1 é o g de y1 e z2 é o g de y2, ó. Vou fazer o desenho aqui, ó. Eu tenho o A, o B e o C. Então, ó, o x1 está indo pela F no y1 e o y1 está indo no z1 pela G, tá? Então o y1 é o f de x1 e o z1 é o y de x, é o g de y1. O x2 é a mesma coisa. x2 vai para o y2 pela f, que vai para o z2 pela g, tá? Então vamos lá, temos. Bom, a gente está supondo isso aqui, né? G bola f de x1 igual a G bola f de x2. Ó, G bola f de x1 ser igual a G bola f de x2. Isso implica definição de composta. Isso é G bola f de x1 é G calculado em f de x1. G bola f de x2 é G calculado no f de x2. Só que o f de x1 chamei de y1 e o f de x2 chamei de y2. Então isso implica que G de y1 é igual a G de y2. Só que G é bijetora. Então y1 é igual a y2, tá? Porque G é bijetora. Aqui estou dando a hipótese G é injetora, né? A sobrejetividade aqui não precisa.
Só quem é o y1? y1 é o f de x1 e o y2 é igual ao f de x2. F é injetora, então você vai concluir que x1 é igual a x2. Aqui a gente está usando a hipótese de F ser injetora, tá? Então, ó, a gente pegou dois elementos x1 e x2 ali no A. Mostramos que se eles têm a mesma imagem pela composta, né, G bola F, então, na verdade, esses dois elementos são iguais, tá? Bom, isso prova que a função é injetora. Agora vamos provar que a função é sobrejetora. Bom, ó, a ideia é usar o fato que ambas f e g são sobrejetoras, tá? Bom, vou fazer um desenho semelhante aqui embaixo. Tem um A, tem um B, tem um C. Ó, aqui vai a F e aqui vai a G. A G bola F vai direto, né, do A para C. Vou fazer ela aqui embaixo. Então, como é que eu provo que é sobrejetora? Tem que mostrar que todo elemento do C é G bola F de alguém. Então, pega um Zzinho, um Z aqui. O que acontece? Como a G é sobrejetora, existe um Y aqui, tal que G de Y é Z. Agora olha para F. Tem um Y no B. F é sobrejetora. Então tem aqui no A um elemento que eu vou chamar de X, tal que F de X é Y. Aí a gente vai calcular G bola F de X e mostrar que está o Z. Tá? Só isso. Então vamos lá. Seja Z um elemento do conjunto C. Então como G é uma função de B em C é sobrejetora, isso aqui por hipótese, né? Segue que existe um elemento no conjunto B que eu vou chamar de Y, tal que G de Y é igual a Z. Agora o Y está no B. Então a gente pode usar a hipótese da F ser sobrejetora. Como F é uma função de A em B sobrejetora, existe um elemento no conjunto A, tal que, eu vou chamar de X esse elemento, tá? Tal que F de X é igual a Y. Então é importante aqui, ó, G de Y é igual a Z e o F de X é igual a Y. Vamos calcular G bola F de X. Então, G bola F de X, isso é G calculado em F de X. Só que o F de X está aqui, ó, é Y. Então isso aqui é a mesma coisa que G de Y. Só que G de Y é Z. Então olha só, a gente mostrou que para qualquer elemento do conjunto C, existe um X em A, tal que G bola F de X é Z. Isso mostra que a função é sobrejetora, tá? Então podemos concluir, né, que a função é bijetora. Então a composta de bijetoras é bijetora, tá? Então a função composta de quaisquer duas funções bijetoras é uma função bijetora, tá? Ok? Então assim a gente encerra a aula. Então, eu sei que essa aula ficou meio puxado aí, mas eu fiz de propósito, assim,
separei as aulas para definir função injetora, subjetora e bijetora, né, em 3 aulas. Depois eu deixei todas as propriedades para uma aula só, para ficar bem claro que cada aula tinha, tá? Então são 3 aulas só de exemplos, tá? Depois as propriedades ficaram todas essas aulas, nessa aula aqui, tá? Bom, gente, vou ficando por aqui. Próxima aula a gente vai tratar das funções invertíveis, tá? Ou seja, a inversa de uma função. Ok? Até lá então.